Meus queridos irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Que bom estarmos na casa de Deus e assim adorar, louvar, engrandecer o seu santo nome. Que bom cantar ao nosso Senhor, rogando a sua volta. Que essa seja a nossa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós estaremos iniciando esta nova série de mensagens, olhando para trás, uma perspectiva bíblica sobre o passado. E hoje gostaríamos de conversar sobre o poder do passado. Segunda Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, meus irmãos. Falar de passado é um pouco complicado. Muitos querem apagar totalmente o seu passado. Mas veremos se é bíblico ou não falar sobre o passado. Por isso eu inicio, irmãos, a nossa mensagem com esta pergunta: será que pensar no passado é bíblico? Quando vamos para as Escrituras, nós encontramos homens e mulheres pensando no seu passado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escrevendo a sua carta em 1 Coríntios, capítulo 12, ele relembra o seu passado em uma conversa com o Senhor, falando sobre o seu espinho na carne. Algo, irmãos, havia acontecido em sua vida que era uma fonte de grande sofrimento. Uma outra personagem é a nossa irmã Noemi. Nós vimos, irmãos, que Noemi, relembrando do que lhe havia acontecido, lá no livro de Ruth, onde ela havia perdido seu marido e os seus 2 filhos, ela relembrando do seu doloroso passado, chega ao ponto de mudar o seu próprio nome, de Noemi para Mara, que significa uma mulher amarga. Nas Escrituras, irmãos, também encontramos o pequeno Zaqueu, relembrando o seu passado. Ele reconheceu diante de Jesus que possuía assuntos não resolvidos em sua vida. E a partir daí ele conversa com o Senhor, mostrando a necessidade de resolver o que ele havia feito no passado. E por fim, irmãos, nós encontramos o escravo fugitivo Onésimo, que também tinha assuntos não resolvidos no passado. Vários assuntos em sua vida necessitavam ser tratados, especificamente com Filemom. Meus queridos irmãos, eu sei que nossas histórias são diferentes e têm as suas particularidades. Mas a pergunta é esta, irmãos: é bíblico falar acerca do passado? Neste sermão temático, irmãos, eu gostaria primeiramente de preparar o seu coração, lendo 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Gravem isto: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Feche seus olhos e façamos mais uma oração. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta hora pela tua palavra lida. Aplica, ó Deus, aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, para que possamos entender a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça. Estamos, Pai, aqui na total dependência do Senhor, tanto os meus irmãos como eu.
Por isso, ó Deus, nos use, ó Deus, de maneira graciosa, que pelo poder do Teu Espírito, as verdades da Tua palavra encontrem morada em nosso coração. Oramos assim, Pai, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando falamos de passado, precisamos entender algo. Seja relembrando coisas ruins ou coisas boas, o que precisamos entender é que Deus, Ele sabe de tudo, principalmente daqueles que lutam com o sofrimento no passado. O apóstolo Paulo, ele escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, ele mostra aos seus leitores que Deus, Ele é Pai de misericórdia e de toda consolação. Basicamente, irmãos, Paulo aqui ele está relembrando o Salmo 103, especificamente os versos 13 e verso 17, que diz: como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus, Ele é aquele que concede misericórdia, que concede compaixão, pois compaixão é o amor de Deus que busca, que se estende em direção a e que transforma o pecador. É da compaixão, amados, que flui o amor consolador de Deus. Por isso, meu querido irmão, Deus, Ele tem eterno amor por aqueles que estão feridos, e Ele consola em sua hora de necessidade. Paulo, ele está relembrando a estes irmãos que Deus está sempre pronto a consolar as pessoas que chamam por Ele. Por isso, meu amado, que ao relembrarmos do passado, e eu sei que você agora está relembrando do seu passado, mesmo que você venha agora se encontrar atolado na dor, que você possa passar para aquilo que Paulo fala: encontrei consolação em Deus. Por isso, amados, o poder do passado, ele só será eficaz em nossas vidas quando nós olharmos para ele com os olhos de Cristo, com os olhos do Senhor. Como eu posso olhar para o passado? Em primeiro lugar, você pode tratar o passado como seu pior inimigo. Ou você pode tratar o seu passado como seu melhor amigo. Como você também precisa colocar em ordem o seu passado. Mas vamos tratar o passado, irmãos, como o nosso pior inimigo. Você já teve, e eu sei disso, alguém em sua vida que foi simultaneamente o seu melhor amigo e de repente se torna o seu pior inimigo? A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina que várias maneiras pelas quais o passado de alguém pode ter um impacto prejudicial no presente. Ela nos ensina isso. E os assuntos do passado que não são tratados, irmãos, podem ter um efeito negativo hoje. E ao lembrar do passado, o que é que lhe inquieta hoje? O que é que lhe inquieta tanto? Ao lembrar do passado, o que é que lhe perturba? Porque tudo isso ainda permanece em sua memória. Você já conversou com Deus sobre isso?
Meus amados, nós sabemos, olhando para a Escritura, especificamente em Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 4, que este profeta, irmãos, do Antigo Testamento, chamado para profetizar ao reino do sul, Judá, o reino do norte já havia caído à Assíria, e o povo do sul, irmãos, estava vivendo em grande idolatria. Não havia piedade da parte desse povo do sul, e, consequentemente, isso perturbou o profeta. Então, Abacuque nos diz, no capítulo 1, versos 2 e 4, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justa nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça ela é pervertida. Irmãos, Abacuque praticamente ele olha para o céu e ele pergunta ao Senhor: Deus, por que tudo isso? Por que tanta violência? Por que tanta desobediência? Por que o Senhor tem permitido tudo isso? Vale ressaltar, irmãos, que Abacuque ele não está aqui enfrentando o Senhor. Ele estava com coragem e com sabedoria, trazendo suas questões ao trono de Deus. E o resultado disso, irmãos, é que Deus ele se alegra com essa atitude de Abacuque em ver o seu servo querer ter um relacionamento honesto e autêntico com Deus. O passado, irmão, se você não tomar cuidado, ele pode se tornar um inimigo grande na sua vida. E Abacuque não permitiu que isso acontecesse. E o caminho que Abacuque levou foi: preciso desabafar, preciso conversar, preciso me quebrantar, falar o que está aqui dentro do meu coração ao Senhor. Senhor, por que tudo isso? Porque isso tudo está acontecendo. Ele foi corajoso, mas ele foi também sábio. Você tem sido assim, irmãos, ao relembrar o seu passado? Quando você relembra do seu passado, o que é que você faz? Se você, meu querido irmão, tem entulhado questões do passado em seu coração, se você não acredita que Deus se importa em ouvir você, se você não tem tido essa postura de Abacuque, eu lhe digo que o seu passado se tornou o seu pior inimigo. As feridas, irmãos, não tratadas, tornam o nosso passado insuportável. Por isso que nós, quando encontramos com algumas pessoas e conversamos sobre o passado, a pessoa diz assim: vixe, nem lembre, quero nem saber. Muitos irmãos podem dizer: deixe esse passado de lado, então enterre-o. O cristão, ele deve estar feliz o tempo todo. Porque lembrar do passado só lhe traz choro, então esqueça isso. Mas aí eu pergunto, será que esses conselhos são bíblicos? De forma alguma, irmãos. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ao ver Lázaro lá no túmulo, ele chorou. E Jesus, ele chorou não por causa de Lázaro lá no túmulo, mas ele chorou porque ele lembrou do pecado entrando na humanidade. Jesus, ele lembrou do passado, de quando entrou no mundo o pecado.
Porque a morte, irmãos, a morte física era a consequência do pecado. Por isso, amados, alguns dos seguidores mais devotos a Deus eram homens que choravam, eram homens que se quebrantavam na presença de Deus. Depois você lê a Jó, capítulo 16, verso 16, anote aí. Depois leia em casa. Mas como é que eu posso tratar essas feridas para que o meu passado não se torne um inimigo? Reconheça, meu amado irmão, a sua dor e passe a desenvolver uma sinceridade espiritual. É de extrema importância sermos sinceros acerca das nossas feridas. Porque nós poderíamos perguntar o que acontece quando as feridas não são tratadas. Será que o tempo, irmãos, cura as feridas? Um conselheiro nos diz o seguinte: as feridas espirituais podem criar cascas e cicatrizes ao longo do tempo, mas as suas consequências maléficas continuam a menos que uma verdadeira cura aconteça. Por isso, meu amado, que feridas não tratadas podem se tornar uma parte poderosamente negativa no seu passado ou no passado de alguém. Já ouviram falar de problemas não resolvidos no passado? Pois bem, se não resolvermos, o passado será o nosso inimigo. Porque, irmãos, problemas que permanecem sem solução têm efeitos persistentes. É por isso que a Bíblia nos adverte, lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 27, não deem lugar ao diabo. Olhe para o seu passado e tente resolver essas questões. E eu sei, meu querido irmão, que não é tão simples e nem tão fácil assim. Mas peçamos, irmãos, a Deus graça. Peçamos a Deus força. Peçamos a Deus misericórdia. Não permita, não deixe que a amargura venha tomar conta do seu coração. Irmãos, para que o passado não se torne um inimigo, nós precisamos ter cuidado com as escolhas tolas. Lembrar do seu passado causa muito sofrer, como o pecar. É preciso que venhamos tratar desses eventos. Meus irmãos, as escolhas que fazemos hoje se tornarão parte de quem nós somos. Por isso que nós precisamos escutar o apóstolo Paulo quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 15 ao 17, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo aqui, irmãos, está nos mostrando que expor a nossa vida a certos comportamentos inicia um ciclo de hábitos que na maioria das vezes é muito difícil de quebrar. Às vezes estamos vivendo o presente com hábitos errados, porque nós fizemos escolhas tolas no passado, porque não prestamos atenção. E Paulo também, irmãos, ele nos alerta no presente: tome cuidado com as suas escolhas, porque se forem escolhas tolas, lá na frente, no futuro, você vai ver problema. Por isso que
Nós, irmãos, não devemos nem começar. Se você nunca se drogou, não comece. Se você nunca bebeu para ficar embriagado, não comece. Se você nunca viu pornografia, não comece. É coisa errada, não comece. Caia fora, fuja. Porque se você começar, será difícil sair. E nós que trabalhamos com aconselhamento em nossos gabinetes, vemos isso. Aí o pastor de prova, vários conselheiros de prova. É difícil sair, meu irmão. Tome cuidado com as suas escolhas. Que não sejam escolhas tolas, mas escolhas sábias. Mas você pode dizer, pastor, mas eu já comecei. Eu já tenho isso, pastor. Chega no sábado, me esbaldo na cachaça. Não consigo viver, pastor, sem uma pornografia, sem ver uma mulher. Se você já começou, meu irmão, olhe para trás e tente sair. Mas se você olhar e dizer que o passado não é nada, você irá continuar fazendo escolhas erradas. Olhe para trás e tente sair. Nunca esqueça. Ao olhar para o passado, lembre-se, eu sirvo a um Deus de misericórdia, eu sirvo a um Deus de consolação. Ele é quem dá força. É pela graça, é pela misericórdia, que Ele irá nos ajudar a sairmos desses maus hábitos que temos e que iniciamos no passado. Por fim, irmãos, o passado se torna o nosso pior inimigo, quando também olhamos para ele e percebemos que não há pecados confessados. Vejam, por exemplo, Adão e Eva, lá em Gênesis 3. Deus ali, irmãos, ele aborda Adão e pergunta do porquê ele sabia que estava nu e com vergonha. E ele disse a Deus, foi a mulher. Ou seja, irmãos, Adão, ele não confessa o seu pecado. Ele disse, foi a mulher, Senhor. Por que você está nu? Por que você está com vergonha? Por que você está se escondendo? Ele disse, Senhor, foi a mulher. Ele não confessa o seu pecado. Ele poderia, irmãos, ter dito, me rebelei contra ti, Senhor, e te desobedeci. Mas ele preferiu dizer, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Da mesma forma, foi Eva. Quando Eva, irmãos, foi confrontada por Deus, ela disse, a serpente, Senhor. Foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Pecados não confessados. O desafio, irmãos, é que esses eventos se tornam parte do nosso passado e podem continuar a nos ferir enquanto permanecerem não resolvidos. Olha a consequência do pecado não confessado de Adão e Eva. Por isso que Salomão disse ao seu filho, lá em Provérbios 28, verso 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e os abandona encontra o quê, irmãos? Misericórdia. Como cristão, se você tiver exemplos de seu passado que se encaixam a uma ou mais aplicações aqui, eu lhe peço que tenha esperança. Deus, irmãos, não é aquele que aparece com um dedo acusador. Deus, Ele é a luz do mundo. Deus é aquele que está pronto a nos ajudar. Deus é aquele que nos ajuda a superarmos qualquer aspecto do nosso passado que tenta impedir o nosso crescimento no relacionamento com Ele.
Se você tem o seu passado como seu inimigo, meu querido irmão, ajoelhe-se na presença de Deus, chore na presença dEle, clame por misericórdia e força e Ele irá conceder. Não permita que o seu passado afete o seu relacionamento com Deus. Não permita. Não tenha o seu passado como seu pior inimigo. Mas trate, irmãos, o seu passado como seu melhor amigo. Uma coisa é certa, meu querido irmão, não tem como nos apartar do passado. Ele estará sempre nos acompanhando. Para onde nós formos, Ele vai estar lá junto. Não tem como fugir. Mas o passado, irmãos, em seu todo, ele não é uma coisa ruim. Não é. A Bíblia, ela nos dá muitas razões pelas quais o passado pode estar entre os nossos melhores amigos. Sabe por quê? Porque o passado, ele é também um registro de como Deus tem se relacionado comigo e com você. É um registro também de como Deus tem trabalhado em nossa vida. E o objetivo aqui, irmãos, é focar em quem Deus é e o que Ele tem feito. Por isso que eu gostaria de levá-los ao texto de 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 ao 37. O texto, irmão, nos diz assim, que Davi, entrando, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Para que venhamos entender esse contexto, Davi aqui, irmãos, estava diante do rei Saul, naquele episódio do gigante Golias, onde todo o povo estava temendo este gigante, onde diariamente esse gigante se levantava e insultava o povo do Deus vivo. E todos ali estavam temendo este gigante, mas Saul, ao visitar os seus irmãos, ele é informado dessa situação e fica indignado. Ele ouve, irmãos, as palavras do gigante. Ele vendo, irmãos, tudo aquilo, ele diz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Interessante, irmãos, que Davi, lembrando do seu passado, ele lembra dos feitos do Senhor. E olhe como o inimigo ele é sagaz, porque Saul, lembrando dos feitos de Deus, Saul humilha Davi. Saul humilha Davi, irmãos, que estava disposto a lutar contra o gigante. Saul diz assim: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Já se deparou, meu querido irmão, com um desafio que lhe parecia insuportável? Um hábito, por exemplo, impossível de superar. Davi, irmãos, diante de tudo isso, ele precisava de força e ele precisava de confiança. O seu passado foi crucial. Porque Davi, quando lembra do seu passado, ele lembra que Deus havia livrado da garra dos ursos e da boca do leão. Davi, ele lembra que serve a um Deus todo-poderoso.
a um Deus de poder. Davi, irmãos, passa a olhar para o passado como seu melhor amigo. Davi, ele viu um dilema à sua frente e precisava ser resolvido, e aí ele passa a lembrar dos feitos do Senhor, irmãos. Ele traz à memória o seu passado, do que Deus já havia feito em sua vida. Ele tira forças ao lembrar disso. Deve ser assim com a gente também, meu querido irmão. Davi, irmãos, ele lembrou de forma intencional e consciente. Evocou as bênçãos de Deus do passado. Ele tirou forças, irmãos, das vitórias de Deus no passado. Lembrem-se, Davi não lembrou da sua força, nem da sua capacidade. Mas Davi, ele lembrou das vitórias de Deus. Porque diante da cena que ele fala para Saul, a respeito do urso e do leão, ele diz: foi o Senhor que me salvou. Você já fez isso, meu amado irmão? Lembrando do seu passado, você já trouxe à sua mente o que Deus fez por você? Os momentos em que Ele lhe fortaleceu, os momentos em que Deus lhe ajudou. Você já observou no passado quantos ursos e leões surgiram? Quantos gigantes surgiram e Deus o livrou? Deus lhe deu vitória. Já lembrou disso, meu irmão? Se não, passe a lembrar. Olhe para o passado e veja os feitos de Deus. Davi, meu querido irmão, ele pega o seu passado e o coloca do seu lado como um amigo. Ele passa a se maravilhar com as bênçãos de Deus em seu passado. Nós precisamos também ser assim. Se queremos força, se queremos coragem, olhemos para trás e vejamos os feitos de Deus. Outro personagem, irmãos, que podemos trazer aqui é o nosso amigo Jó. Diz o texto que Jó ele era um homem fiel a Deus e que ele perdeu tudo, só a sua vida não foi ceifada, mas o resto, meu irmão, ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, tudo. E diante da situação que o servo do Senhor se encontrava, ele precisava de encorajamento, ele precisava de equilíbrio. E o que foi que Jó fez? Diante de tudo que estava acontecendo, irmãos, diz o texto lá em Jó capítulo 1, verso 20 e 22, ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, irmãos, Jó ele não pecou, nem de nada culpou a Deus. Diante de tudo isso, irmão, Jó se volta para o seu amigo, o passado. Por isso que ele também disse à sua esposa: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó tinha certeza que Deus, ele estava no controle de todas as coisas, mesmo nos momentos de alegria, mesmo nos momentos de sofrimento, de dor, Deus continua sendo Deus. Jó sabia disso. Jó, meu querido irmão, tinha uma lista de maneiras de como Deus o havia abençoado no passado. É claro, meu querido irmão, que Jó não seguiu esse princípio por toda a sua vida, porque Jó é pecador. Teve momentos na sua vida de desespero que Jó chega e disse assim: maldito o dia que eu nasci. Mas quem não teria isso também, irmão? Quem nunca passou por isso também?
Mas num momento crítico, naquele momento, o passado ajudou Jó a enfrentar o presente com equilíbrio e com encorajamento. Tanto Davi, meu querido irmão, como Jó, os seus passados os serviam bem. Eu e você seremos beneficiados se fizermos o mesmo. Voltando ao nosso passado e relembrando como Deus tem sido bom. Nós precisamos, irmãos, fazer do nosso passado o nosso melhor amigo. Por fim, saiba que o passado, como o nosso amigo, nós somos levados a exercer o perdão. Por isso, a maneira como você se relaciona com o seu passado irá afetar o quanto você coloca em prática a importante habilidade de perdoar. Você pode estar lembrando do seu passado agora e tem pessoas que você ainda não perdoou. Isso pode estar presente em sua vida. Mas o que isso tem a ver com esse momento, com este ponto? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Olhe para essa mesa. Ela lhe remete aonde? Ao passado. Quando nós estamos ao redor do pão e do vinho, meu querido irmão, nós estamos lembrando aquilo que Cristo fez por nós. Morreu em nosso lugar. E em nome dele, por meio dele, Deus nos deu perdão. Quando nós olhamos para o passado e lembramos disso, irmãos, o nosso coração ele abre. E nós passamos a perdoar aquele que tem nos ofendido. Ao lembrarmos de Jesus, irmãos, aquilo que Ele fez por nós, a manifestação do perdão de Deus em nossas vidas, nós seremos levados a perdoar aqueles que estão à nossa volta. Como posso olhar para o passado? O passado, irmãos, quando eu olho para ele pode ser o meu inimigo e eu preciso trabalhar isso. Eu devo olhar para o passado e olhar vendo-o como o meu melhor amigo. Mas também, irmãos, eu preciso colocar o meu passado no seu devido lugar. O nosso passado, irmãos, possui muitas faces. O nosso passado é uma realidade poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que nós precisamos pensar de forma mais cuidadosa e abrangente acerca do nosso passado. O nosso passado não é um todo obscuro, não. A palavra de Deus pode nos ajudar a lidar bem com o nosso passado. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos. Porque quando lembramos do passado, somos levados a eventos que sofremos por causa do pecado de outras pessoas contra nós. Somos levados, irmãos, a lembrarmos das tribulações que enfrentamos por causa do mundo amaldiçoado do pecado, pelo pecado. Ou porque, irmãos, também temos cometido os pecados. Por isso que se faz necessário esclarecermos a natureza do problema. Enfrentando o passado, no passado, para podermos aplicar a solução adequada no presente. O primeiro exemplo que eu trago para nós aqui, irmãos, é José. Lá em Gênesis capítulo 37 ao 50, eu não vou ler aqui, também não dá tempo.
Não tem como. Leia em casa, no capítulo 37 ao 50 de Gênesis. José, irmãos, ele sofreu muito nas mãos dos seus irmãos ciumentos. José, ele sofreu nas mãos da mulher de Potifar, que constantemente o perseguia e investia mentiras contra ele. Sofreu nas mãos de seus colegas mal agradecidos lá na prisão. Lembram lá? Uma outra personagem que nós já citamos aqui é a Noemi. Ela, irmãos, reagiu totalmente contrária a José. Sua atitude de encorajar suas noras a retornarem às suas famílias e aos seus deuses não foi uma atitude sábia. Ela não foi sábia. Pedro, irmãos, também ele entra nessa lista. O seu passado nos mostra que em certas ocasiões ele enfrentou problemas por ter uma postura pecaminosa, por ele ter escolhido agir de maneira errada. Mas também, irmãos, nós o vemos arrependido por ter tido essa postura. Ele negou a Jesus por 3 vezes, quando indagado se era um dos que seguiam a Jesus. Mas imediatamente o vemos saindo chorando amargamente, com o coração arrependido. Um outro personagem, irmãos, é Davi. Davi também revela que em certas ocasiões ele enfrentou problemas por ter uma postura pecaminosa. Ou seja, escolheu agir de maneira errada e continuou no erro. É aquele caso clássico de sua vida, que foi relatado lá em 2 Samuel capítulo 11, a história de Batseba. O que tudo isso tem a ver em colocar o meu passado em ordem no seu devido lugar? O nosso passado, irmãos, ele se assemelha a estes passados dos irmãos José, Noemi, Pedro, Davi. Olhem para o seu passado e vejam momentos que em certas situações você reagiu bem. José, meu querido irmão, se encaixa perfeitamente aqui. José, ele sofreu por causa dos outros, mas ele reagiu bem. Isso nós vemos quando os seus irmãos se apresentam a ele durante a grande seca. José, que agora, segundo um homem depois de Faraó, ele abraça os seus irmãos e exerce perdão a cada um deles. José, irmãos, diante da sedutora mulher de Potifar, que investia constantemente para que ele se deitasse com ela, ele teve uma postura íntegra. Ele recusou a cometer esse pecado e fugiu. Por causa disso, irmãos, a mulher de Potifar fica furiosa e mente acerca de José a Potifar, e com isso ele é lançado na prisão. E quando ele chega naquela prisão, ele encontra amigos que foram mal agradecidos. José os ajudou e fez um pedido para ser lembrado diante de Faraó. Eles deixaram foi José para trás sofrendo. Nem lembraram dele. E aí eu pergunto, José murmurou? Não. Fatores externos ocasionaram dor, sofrimentos, lutas na vida de José. E ao olharmos o passado de José, percebemos que ele continua sendo fiel. Ele não se deixa levar, mas ele continua
fiel, mesmo sofrendo por causa dos outros. A reação ao pecado sofrido por ele trouxe grande honra e glória a Deus. Pecado dos outros afetando a vida de José. Ele não murmura, mas ele honra a Deus. Ele glorifica a Deus. Lembra quando você, em alguma ocasião, sofreu porque alguém pecou contra você? Mas você reagiu de uma maneira que agradou ao Senhor? Pois bem, por causa da sua reação correta, o problema não foi aumentado. Imaginem se José tivesse se levantado contra seus irmãos, quando eles foram lá pedir comida. Imaginem se José tivesse deitado com a esposa de Potifar. Imaginem se José ficasse irado com os seus colegas na prisão e não ter lembrado dele. O problema em sua vida seria maior. Não reaja de maneira pecaminosa àquilo que acontece em sua vida. Lembre-se disso. Mas houve também no passado momentos que sofremos por causa de fatores externos, mas não tivemos uma postura correta como resultado. Nós pecamos. Às vezes, irmãos, respondemos de forma rude, com frieza, com sarcasmo, com vingança. Você não foi responsável pelo ocorrido, mas reagiu de maneira errada. E o exemplo que se encaixa aqui é o que nós vimos, o de Noemi. Ela passou por momentos difíceis, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e qual foi a postura dela? Ela reclamou. Ela disse: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela reclamou. Ambos, José e Noemi, meu querido irmão, não fizeram alguma coisa que houvesse causado suas aflições. Mas as similaridades param quando vemos a reação dos dois. José permitiu que Deus desse a ele a força para lidar bem com o sofrimento. Já Noemi escolheu o caminho oposto. E o resultado foi um coração amargurado. Lembram de Pedro, que citamos anteriormente? Este falhou diante de Deus, negando a Jesus, mas teve uma postura de quê? Arrependimento. No passado, Pedro ele pecou, mas ele teve uma postura de arrependimento. Ele, meu querido irmão, diante do seu pecado, agiu rapidamente. Ele foi capaz de focar imediatamente na tarefa que Jesus tinha para ele. Quando ele nega pela terceira vez, o galo canta, ele lembra de Cristo. E ele se arrepende do seu pecado. E Pedro olha imediatamente a grande comissão. É claro, meu querido irmão, que Pedro, ele cometeu uma falha. É claro que Pedro, ele pecou, mas ele se arrependeu. E através do seu arrependimento, através de busca por restauração imediata, ele evitou que o seu pecado, a sua falha, o desviasse de sua vida e ministério. Pedro, ele peca, mas ele se arrepende e ele foca naquilo que Deus tinha preparado para ele. Pedro abandonou seu erro. Pedro, ele aceitou o perdão de Cristo e seguiu em frente. Embora fosse culpado, embora fosse responsável por suas más escolhas, Pedro, ele respondeu bem. Não foi nada externo, mas foi ele que pecou. Não foi nada externo que o levou a pecar, mas foi ele que pecou. Mas ele se arrependeu. Olha, meu querido irmão, você e eu podemos ter pecado.
Mas se eu e você nos arrependemos, temos a certeza de que receberemos o perdão de Deus. Não questione Deus se Ele de fato lhe perdoou. Não questione. Será? Não diga isso. Deus lhe perdoou e ponto final. Levante a cabeça, siga em frente. Continue servindo a Deus. Continue se envolvendo com a sua igreja. Continue na jornada. Se cometeu um pecado no passado e ainda não se arrependeu, se arrependa e busque perdão de Deus. E se você pecou no passado e imediatamente pediu perdão a Deus, e se algo ainda hoje martela em sua mente, dizendo que Deus não lhe perdoou, repreenda isso no nome de Jesus e levante a sua cabeça e siga em frente. E Davi, meus irmãos, Davi teve uma postura totalmente diferente. Ele cometeu o pecado e continuou no pecado. Mesmo sabendo da sua culpa, ele tentou encobrir seu pecado, foi o que ele fez. Ele toma para si a esposa de um de seus soldados. E sabendo do erro que cometeu, ele coloca o seu soldado, marido de Batseba, na linha de frente na batalha, para que ele possa morrer. E com isso, pensava ele que poderia desfrutar de Batseba sem problema nenhum, e a gravidez seria encoberta. Olha que estratégia de Davi. Pecou e desejou continuar no pecado, maquinou tudo isso, pensando ele que tudo estaria resolvido. Mas aí, irmãos, quando nós lemos 1 Samuel capítulo 11, verso 27, é dito lá o seguinte: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Com esta postura, irmãos, de pecar e continuar no pecado, tentando encobri-lo, só aumentou o problema na vida deste homem. Leiam a história dele, que você vai ver que o problema ele vai aumentando. Meus queridos irmãos, às vezes nós agimos assim. Hoje estamos às vezes sofrendo por darmos continuidade ao erro. Por causa disso, irmãos, o problema a cada dia que passa tem se agravado. Nós pastores, conselheiros, que estamos aconselhando, também temos visto muito isso. Chegam pessoas em nossos gabinetes com sérios problemas. E isso, irmãos, por causa da continuidade no erro. Chegam com um problema desse tamanho, onde que se estivesse chegado antes, ou se tivesse parado, teria sido bem melhor. Não estaria sofrendo tanto. Muitos irmãos chegam querendo dar um jeitinho para que as coisas tornem ao normal, mas isso não resolve. O que resolve é ter verdadeiro arrependimento. Davi se arrependeu? Sim. Ele se arrependeu pela graça de Deus. Mas ele se arrependeu, meu querido irmão, depois de muito tempo. Imaginem se ele tivesse se arrependido imediatamente. O marido de Batseba poderia estar vivo. Outras coisas mais poderiam ter acontecido. Não teria sido assim. Por isso, meu amado irmão, se você está nessa condição de cometer um erro, ou de ter cometido o erro, e
estar ainda neste erro, neste pecado, leia depois o Salmo 38 e o Salmo 51. Estes dois salmos irão lhe ajudar. Por isso, meu querido amado irmão, passe a entender o seu passado à luz da Escritura e coloque-o em ordem. Há pecados dos outros que afetam você, não reaja no pecado, seja sábio. Há fatores externos que levam você a ter uma vida de sofrimento, de dor. Não murmure. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Há pecado que você comete, se arrependa. Dobre os seus joelhos e chore por causa disso. Se pecar, não continue neste erro. Pare e busque arrependimento de imediato. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, relembrando o seu passado, concluiu que o sofrimento no passado foi utilizado por Deus para fazê-lo mais forte e um homem mais centrado em Cristo. A resposta de Noemi ao sofrimento do seu passado foi bem diferente da do apóstolo Paulo. Aquilo se tornou parte significativa da sua história. Ela viu o seu passado através de um olhar inteiramente diferente. E como resultado, o nome de Deus se tornou conhecido. Está lá em Ruth 4, verso 14. Apesar dela ter tido murmurado contra o Senhor, passou um bom tempo na amargura, ela não morreu em amargura. Deus teve misericórdia dela. Ele deu um filho por meio de sua nora Ruth. Zaqueu, irmãos, diante do Salvador Jesus Cristo, ele volta ao seu passado e percebe que seus assuntos do passado tinham que ser resolvidos. E diante dessa atitude de reconhecimento, o Senhor Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Onésimo, ao se aproximar de Paulo, irmãos, um homem íntegro, ele compreendeu que seus assuntos do passado com Filemão tinham que ser tratados. E, consequentemente, após resolver estes assuntos, ele poderia seguir em frente em sua jornada com Cristo. Será, irmãos, que pensar no passado é bíblico? A resposta está muito óbvia. Claro que sim. A palavra de Deus faz isso o tempo todo. E eu digo novamente, falando do passado, Deus é aquele que concede misericórdia e compaixão. Não esqueçam, meu querido irmão, a compaixão é o amor de Deus que busca, se estende em direção àqueles que querem ser transformados. É da compaixão que flui o amor consolador de Deus. Deus tem terno amor por aqueles que estão feridos e Ele os consola em sua hora de necessidade. Não esqueçam, Deus está sempre pronto a consolar as pessoas que chamam por Ele. Novamente, irmãos, ao relembrarmos do passado, encontremos o nosso Deus com o seu consolo e que nós possamos dizer: encontrei consolação em Deus. Olhe para o seu passado e diga: encontrei consolação em Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, ore ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Sei que não é fácil relembrar do passado, mas confie em Deus. Deus, Ele é poderoso. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. Levante a sua cabeça e continue a sua caminhada. Coloque tudo em ordem. Passe a colocar tudo em ordem.
e pela graça de Deus, Ele nos conceda a vitória. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos.